E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou George, criador do Signos Nordestinos, e venho bater um papo super legal para vocês sobre marketing de conteúdo, como é que a gente pode engajar as pessoas, como é que a gente consegue dar propósito a tudo isso que a gente cria nas mídias sociais e também em outros canais digitais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que você acompanhe. Então, já pega seu copo d'água para você tomar ao longo dessa apresentação e, além disso, né, já vai seguindo a gente aí nas mídias sociais, Signos Nordestinos. E antes de eu falar sobre o que danado é marketing de conteúdo e tudo isso que vem por trás, eu vou falar um pouco da minha história, um pouco dos signos nordestinos, para vocês compreenderem um contexto de eu estar aqui conversando com vocês. E é muito isso, né? Muito além da gente fazer um post lá sobre um produto, sobre uma foto bonita da gente, mas a gente ter um propósito de tudo isso que a gente cria. Então, para quem não me conhece, eu sou George, eu sou do interior do Rio Grande do Norte. Rodrigo, o teu áudio tá pegando, não tem problema não. Acho que agora foi. Para quem não me conhece, eu sou George, sou do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Parelhas. Sou cuscuz influencer, sou uma pessoa que adora cuscuz, apaixonado por cultura e tecnologia, né? Já desenvolvi alguns trabalhos na área de startups e também trabalho como palestrante e consultor e mentor na área de mídias sociais com foco em criação de conteúdo criativo e criador dos signos nordestinos. Aí eu acho que você está se perguntando assim, quem não conhece, mas o que diabo é signos nordestinos? Então vocês vão conhecer agora o que danado é os signos nordestinos. Em 2015 eu criei lá no Facebook uma página chamada Signos Nordestinos, que se tornou um dos principais projetos de valorização da cultura nordestina. E a partir disso, a gente começou a criar telinhas que faziam o quê? Resgatava através da criatividade expressões, gírias e com o humor social do nosso povo. O que acontecia? Nas mídias sociais, quando a gente entrava, não tinha uma percepção, não tinha uma escrita do que a gente era. Então, pensando nisso, eu consegui criar uma página que falasse sobre horóscopo, mas um horóscopo totalmente diferente, com uma pegada totalmente nordestina. E os signos, ele se tornou, ao longo desses 5 anos, o segundo maior perfil do Brasil sobre cultura, humor e Nordeste. Isso é muito legal porque a gente consegue atingir um nicho muito específico de pessoas que amam o Nordeste, que estão procurando conteúdos e também que se identificam com tudo aquilo que a gente posta lá nas mídias sociais. E voltando toda essa questão dos signos, né, ele de fato tem um horóscopo nordestino. Então, Sagitário parou de ser Sagitário, passou a ser Calango, Leão parou de ser Leão no horóscopo tradicional, passou a ser Rasga-Mortalha. Mas, assim, foi super legal porque até quem não acreditava em signos começou a acompanhar e começou também a entender qual que era a importância do humor social como fonte de resgate das nossas gírias, das nossas expressões. E dentro de todo esse contexto, a gente vai levantar essa discussão ao longo dessa apresentação, falando sobre propósito, criação de conteúdo que impacta pessoas. Então, aí, já tira um print, já tira uma foto aí e diz para mim qual é o seu signo, marca lá para a gente compartilhar no Instagram dos signos nordestinos. E os signos, ao longo desses 5 anos, né, é engraçado, porque eu não tinha perspectiva, de fato, até criar um planejamento estratégico, entender para quem eu me comunicava, e nós conseguimos atingir a marca de mais de 2 milhões de seguidores nas mídias sociais. No Facebook, a gente tem 1,5 milhão de seguidores, e no Instagram temos 690 mil seguidores. E a gente vai nessa perspectiva de crescer e de furar a bolha sobre o que é criação de conteúdo, sobre o Nordeste e tudo mais, e também desmistificar tudo aquilo que algumas pessoas têm sobre visão do Nordeste e do nordestino. Essa aqui é uma parte onde eu faço uma palestra, né? Como eu falei, sou palestrante e saio pelo Brasil afora falando sobre cultura nordestina, sobre o impacto das mídias sociais sobre cultura nordestina e também a parte de mídias sociais voltada para negócios. Quando a gente fala sobre rede social independente, se é Facebook, Instagram, um blog, é importante que a gente discuta qual que é o propósito da gente em relação a isso, o que é que a gente consegue entregar de valor para as outras pessoas. E nas minhas palestras eu costumo falar sobre, eu tenho uma palestra que é chamada Empreender é Melhor do que Cuscuz, sobre a importância da gente pelejar, da gente persistir, mesmo que às vezes a gente se entale com cuscuz. Eu não sei se vocês já chegaram a se entalar com cuscuz, mas é horrível, né? A gente é o nosso primeiro contato com a morte. E mesmo assim que a gente se entale com cuscuz, a gente não pode deixar de gostar daquilo. E da mesma forma, quando a gente está empreendendo, a gente tem os percalços, tem as dificuldades, e a gente tem que mostrar que é possível fazer diferente, todo numa perspectiva.
Aqui são alguns amigos de infância, que eu costumo dizer, algumas empresas que eu já tive o prazer de desenvolver alguns trabalhos conjuntos, o Sebrae, Itaipava, Primor, enfim, todos esses clientes que, para mim, é uma honra poder, né, levar um pouco da nossa cultura nordestina, somar esses conteúdos, criar essas colaborações, a fim de perpetuar essas marcas que estão adentrando ou estão querendo fortalecer aqui na nossa região. E já entrando na questão do marketing de conteúdo, do marketing por si só, né, a gente tem algumas definições que são bem básicas, coisas que vocês vão encontrar na internet. Então, a gente fala do marketing, né, como uma estrutura geral que tem a questão de comprar, de vender, da questão do mercado, da promoção. Mas não somente essa questão do marketing, mas a importância de, além do marketing, a gente pensar no conteúdo do que vai para as mídias sociais da gente. Mas, Sérgio, como assim? Você já falou tanto em conteúdo, já disse conteúdo para lá, conteúdo para cá. Hoje nós temos um comportamento totalmente diferente do que era anos atrás, né? Principalmente quando a gente consumia publicidade através da TV de jornais. Então a gente ficava sentado na frente do sofá, esperando aquela propaganda passar, para a gente continuar assistindo a novela. Hoje a gente tem diversas facilidades, seja através de streams, enfim, que a gente consegue pular propaganda, que a gente consegue ir procurar um filme que a gente quer assistir e não ficar mais preso àquela programação fixa que a TV já tinha, ou então que outros meios disponibilizavam. Só que o que acontece? Embora a gente tenha essa facilidade, hoje a grande preocupação de quem está nas mídias é criar um conteúdo para se estabilizar, para se tornar uma autoridade, a fim de que as pessoas dizem, poxa, esse cara é foda no que faz. Essa empresa tem um conteúdo muito legal naquilo que ela produz, né? Então, marketing de conteúdo é justamente isso, é tudo que está contido, mas com relevância, que faça sentido para as pessoas. Eu acho que já passou do tempo da gente estar lá no Instagram, no Facebook, ou no WhatsApp, recebendo só foto de produto, ou então curtindo aleatoriamente fotos de amigos. Então, quando a gente tem empresa, quando a gente tem esse propósito, a gente quer atingir pessoas que estejam interessadas no nosso negócio. E não é só uma publicação que vai fazer a diferença, mas um conjunto de estratégias para que a gente consiga, de fato, assimilar, entender para quem a gente está se comunicando, por que a gente está se comunicando e o que de valor a gente está entregando para essas pessoas. Aí, assim, a gente começa a se perguntar, mas como diabo o marketing de conteúdo pode ajudar na criação de estratégias para o meu negócio? Então, a gente primeiro tem que entender, né, onde é que a gente está, para quem a gente quer se comunicar, com aquela questão base do marketing mesmo, assim, a gente definir o público-alvo. Eu falo dessa questão do público-alvo, vou colocar exemplos do que aconteceu comigo, que pode servir para vocês como forma de inicial, então, para que vocês não possam errar ao longo dessa construção. Quando eu iniciei os Signos, em 3 dias eu ganhei 13 mil seguidores, só que não tinha expertise para me comunicar com as pessoas, porque eu não conseguia analisar aqueles números, não sabia de onde as pessoas eram, para quem eu falava. Então, ao longo de um ano, eu fui estudando, entendendo para quem eu me comunicava. E um ponto importante dentro dessa comunicação era eu entender que eu falava com mulheres. Então, eu defini esse público-alvo, entendi que eram mulheres de uma faixa etária X e que elas se interessavam muito por esses tipos de conteúdos. E, além disso, eu defini que o meu canal principal seria o Facebook, né? A gente precisa entender, assim, onde é que eu vou me comunicar, onde é que está meu público-alvo. Principalmente, assim, qual a diferença, né? Eu consegui crescer de uma forma absurda através de uma publicação que viralizou, mas dificilmente isso vai acontecer num case para um negócio. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que quando a gente não tem essa sorte, né, eu vou dizer assim, nós precisamos, de fato, ir devagarinho, entendendo o que é que as pessoas querem consumir da proposta do que nós temos. Então, depois que você definiu o público-alvo para quem você quer se comunicar, você vai escolher quais esses canais. Ah, meu público, eu acho que ele está somente no WhatsApp, ou ele está somente no Instagram, ou então ele está em mais de uma rede. Então, você vai colocar isso no papel, enfim, fazer essa anotação, e depois você vai determinar qual que é a linguagem que você vai se comunicar com esse povo. Por que diabos, George, é importante definir a linguagem? Repara aí só. Eu tenho um contexto que é falar sobre Nordeste, que é sobre resgate de expressões nordestinas. Faz sentido eu inserir termos que não são nordestinos? Então, é importante que vocês entendam assim. Se eu estou falando sobre tecnologia, além disso tudo, né, a gente descomplicar a linguagem.
né? Então, imagina que você tem uma startup que você fala sobre tecnologia e usa muitos termos técnicos. E você, o seu público-alvo, não é uma pessoa que é da área de startup. Ela só quer consumir aquele seu produto da forma mais simples possível. Então, você vai ter que pegar essa linguagem, adaptar para esse povo, até porque ninguém está com tempo para perder lendo coisas complexas, que terminou de ler um parágrafo e disse o que diabo ele quis dizer. Além de determinar essa linguagem, é preciso planejar todo um conteúdo para você ir testando. Eu não vou dizer que o que você posta agora é correto, mas através das publicações, dos roteiros, você vai conseguir medir os resultados, entender. Quando eu falei sobre um determinado assunto, por exemplo, quando eu falei sobre cuscuz lá nos signos nordestinos, eu tive um retorno super positivo. Quando eu falei sobre, por exemplo, Gaia, chifre, eu já tive um feedback negativo. Então, você vai conseguindo compreender quais temas você pode abordar, quais temas você pode explorar mais. Qual que é o propósito disso? Quando você consegue identificar essas palavras-chave que fazem mais sucesso dentro disso, você vai conseguir construir mais conteúdos, vai conseguir construir uma derivações também de conteúdos para esse principal, né? E é muito isso. Depois que você planeja, você consegue medir esses resultados. Eu falo isso porque o que aconteceu? Teve um período que eu passei uma semana falando sobre forró e outra semana falando sobre cuscuz. Porque o que acontecia? Era aquilo que as pessoas queriam consumir lá no meu Facebook. Na época que o Facebook era super bombado em relação a engajamento. Então as pessoas ficavam olhando assim, vixe, não aguento mais ouvir a palavra cuscuz. Então eu já entendi, já tinha um feeling que as pessoas, que eu precisava mudar o assunto. Mas assim, foi um conteúdo que durante uma semana que eu fazia, por exemplo, uma postagem por dia, e vez ou outra eu falava sobre cuscuz, que eu trouxe 20 mil novos seguidores para a página no Facebook. Então, é esse entendimento. Além disso, você vai também estabelecendo metas para suas publicações. Então, imagina que você ainda tem um público super pequeno, tem uns 50, 100 seguidores, 1.000, 1.200. Então, você pode colocar assim, nessa publicação eu quero que tenha X curtidas, quero que tenha compartilhamentos, quero que as pessoas salvem. Então, você tem que pensar nisso. Além disso, né, através dessas métricas que você consegue definir um outro calendário. É muito comum quando você vai para agências, né, para quem tem condições de pagar uma agência, que vocês definam um calendário de publicações mensais. Quando você está começando, a minha dica é, cria um calendário quinzenal. Um calendário quinzenal já é suficiente para você entender os comportamentos dessa comunicação nas mídias sociais. E dentro disso tudo, né, você vai conseguir entender quem é que você está alcançando através das mídias sociais. Quem é que você atinge, por quê, né, quem você quer atingir também, quem você pode atingir. Às vezes a gente cria um conteúdo que é para um público específico, mas uma palavra ou algum termo específico acaba atingindo totalmente outra. Por isso que eu falo assim, às vezes a linguagem técnica, ela complica muito para quem você quer falar. E, assim, definir um público-alvo também depende da sua personalidade. Eu falo isso porque, querendo ou não, os signos nordestinos, ele tem muito de mim. E, assim como a sua empresa, ela tem muito da sua personalidade. E, assim, é separar também casos e casos, né? Tem empresas que ela é a cara do dono. E tem empresas que ela é um outro personagem, que é uma outra comunicação. Eu falo isso assim, George Daniel, ele é a cara dos signos nordestinos em relação à comunicação. Porque eu comunico como que já é natural para mim. Então, eu falo sobre forró, que é uma coisa que eu gosto, falo sobre cuscuz, falo sobre temas, por exemplo, sobre xenofobia. Então, a partir disso, eu consigo determinar isso. E eu consigo especificar isso para o meu público. Então, quando eu quero falar sobre forró, eu pego um grupo seleto específico. São pessoas que gostam de forró, pessoas que gostam de dançar, sabem dançar. E assim você vai pensando, mas eu percebi que eu tenho um outro público dentro do meu Instagram, do meu negócio. Então, como é que eu posso pensar em publicações para esse público, né? Então, eu tenho um público que é de 25 a 35, que são mulheres, mas eu também tenho um grupo que é de 18 a 24 anos. Então, como é que eu consigo atingir esse público mais jovem, que futuramente podem se tornar clientes dos signos do meu negócio? Então, aí você vai sentar mais uma vez e pensar como é que você pode se comunicar. Dentro dessa questão de público-alvo, eu recomendo que vocês façam uma leitura também sobre persona, né? Geralmente não, todo negócio grande, ele tem uma persona bem definida, até 5 personas bem definidas, de quem é a pessoa ideal para quem você deve se comunicar.
Nos signos nordestinos, a pessoa ideal que eu quero me comunicar é Maria. Maria é baixinha, tem mais ou menos 1,62 m de altura, ela tem 35 anos ou 40 anos, e ela é bruta, mas ela é uma pessoa que ama forró. Então, quando eu defino isso, eu consigo estabelecer um conjunto de publicações que eu vou atingir essa Maria. Então, você pega e multiplica essa Maria por várias Marias que tem dentro dos signos. Então, eu tenho publicações que ela já tem um conteúdo mais viral, mais compartilhável, e também que tem mais comentário. Então, são essas estratégias que vão fazer a diferença para você na hora de criar conteúdo. Além disso, gente, uma coisa muito importante é sobre os canais de comunicação que a gente vai atuar nas mídias sociais. Todo lugar é ideal para que a gente possa produzir algum conteúdo, mas vai depender muito do público-alvo. Imagina que você vê que o TikTok está bombando. Poxa, o TikTok está bombando. Tchan, tcharam, tcharam, tá fazendo a dancinha lá do TikTok, mas aí você acaba entrando naquela mídia social e seu público está todo lá no Facebook. Então você está gastando tempo para um público que talvez não vai consumir o seu produto, o seu serviço. Então, é muito importante que, antes de tudo, você consiga estabelecer onde é que está, para quem você vai se comunicar, para você não perder tempo, sabe? Embora você possa ter uma presença no TikTok ou em outra rede social, mas você vai ter que pensar em conteúdos específicos para essas mídias, porque um conteúdo que está numa rede social não quer dizer que ela pode ser para outra rede social. Então, às vezes, o público é tão diferente que você acaba achando que eu acho que é um dos grandes erros das empresas, né? É produzir o mesmo conteúdo e jogar em todas as redes sociais. Então, você pode pensar no seu site, no seu blog, se vai ser somente comunicação via um grupo de Telegram, de WhatsApp. Então, pense em como é que você pode se comunicar. Além disso, né, essa quantidade de canais, ela vai definir como é que você pode, né, de fato, chegar mais próximo dessas pessoas. E qual que é o grande problema da quantidade de canais? Quando a gente é uma equipe, é você que produz, é você que escreve, é você que gerencia seu negócio, fica mais difícil você parar um tempinho para escrever, para criar conteúdos específicos para o seu negócio, né? E qual que é o problema? Não adianta ter um canal e o danado ser desatualizado. Porque o que acontece? As pessoas vão entrar lá no seu perfil, tem uma foto de julho de 2018, e assim, não, para que diabo essa pessoa tem um canal, tem um Instagram? Só para dizer que tem. Então, a grande importância de você ter uma rede social é criar esse relacionamento. Não sei se vocês conseguem compreender. É você chegar lá e dizer assim, gente, a gente tem esse serviço, a gente consegue fazer isso, você pode aprender aquilo. E isso pode ser, né, uma linha editorial, você pode ensinar o que você pode fazer dentro do seu serviço a fim de conquistar as pessoas, né? E, assim, como eu falei, cada rede social ela tem um comportamento diferente, tem pessoas diferentes que estão dispostas a aprender coisas diferentes. Então, é importante você saber escrever para cada um. Então, se você tem um blog, é importante você escrever reviews, infográficos, coisas desse tipo, porque as pessoas que estão entrando no blog, elas estão dispostas a ler um texto mais completo. Instagram é aquela rede social que a gente está aqui só passando, dando like, mas dependendo de como você construa essa relação com as pessoas, vocês conseguem colocar um texto com 2, 3 parágrafos ali. Twitter é uma comunicação super, super rápida. E falando em Twitter e nessa questão das plataformas, eu acho super legal como, por exemplo, a Netflix, ela se comporta em cada mídia social. Para quem não sabe, a Netflix ela tem uma persona de uma criança, por isso que quando você entra lá no Twitter, ela é aquela pessoa bem rebelde, assim, que responde mesmo, que não está nem aí, porque ela é aquela pessoa que está interessada somente em assistir vídeos e chegar em casa, sair da escola, chegar, ligar lá naquela série favorita dela. Então, como é que você consegue definir uma persona, uma personalidade para o seu negócio para se comunicar? Ah, minha empresa, ela tem no setor de saúde. Será que eu posso ser um Joãozinho, que é médico, que eu posso... Estou doido para chegar lá no hospital e fazer um atendimento? Então, você vai pensando nessas possibilidades de personalidade para o seu negócio. Ou então para a sua pessoa, né? Porque cada um tem a sua especificidade em relação à criação de conteúdo. E dentro do blog, né, como eu falei, é importante que isso seja sempre bem atualizado, porque o blog, ele é sua casa, o site, ele é sua casa, as redes sociais, a gente costuma dizer que é sua casa alugada, que a qualquer momento ela pode deixar de existir, mas o blog sempre vai estar lá. Então, quando as pessoas fizeram uma pesquisa no Google, é importante que você consiga ranquear para que as pessoas consigam encontrar de primeira, né? Eu já tive um problema muito sério com isso, porque depois que eu criei os signos, uma pessoa plagiou o meu conteúdo
E só que essa pessoa tinha site e eu não tinha site. Então, ele foi indexado primeiro no Google antes dos signos. Isso aconteceu um mês depois. Então, eu tive que adotar estratégias para poder me posicionar. Por exemplo, usar o Pinterest, que é uma rede social muito legal para indexação. Então, quando as pessoas pesquisavam lá signos nordestino, nordeste, eles já conseguiam encontrar algumas imagens, ou então o horóscopo nordestino. Uma outra dica que tem aqui, mas eu acho que vale também para a questão das redes sociais, é falar apenas o que tem certeza. Se você vai falar alguma coisa que vai atingir um público específico, que vai causar algum incômodo, não fale. Então, se não for para somar num conteúdo, é melhor ficar calado. E se você chegar a errar, corrija o mais rápido possível, né? Peça desculpa, saiba identificar onde errou, porque uma das coisas mais difíceis hoje de reverter é, de fato, entre aspas, um cancelamento ou então uma crise interna dentro da empresa. Né? Tem empresas que chegaram, né, a perder toda a credibilidade por conta de um conteúdo mal elaborado, mal planejado. Além disso, né, aqui uma outra dica é incluir como usar produtos, deixando no final o link da compra dentro do blog, né? Mas não somente isso, no site, na rede social também, é muito chato, eu acho que vocês também têm essa mesma percepção, você entrar num perfil de alguém e só ter produto. Camisa, um copo, um microfone, mas quando você consegue atribuir valor, uma comunicação legal para essas coisas, então, como é que a gente pode deixar a água do copo mais gelada por mais tempo? Como é que a gente consegue fazer com que o microfone ela tenha um som melhor? Onde é que eu posso usar o microfone em ambientes? Então, você vai pensando nessas perspectivas para poder criar um conteúdo que gere valor, que as pessoas consigam salvar, consigam encaminhar essa dica para alguém. E nunca, jamais copiar conteúdos de outros sites ou de outras plataformas. Né? Eu acho que o grande erro, infelizmente hoje existe muito, são pessoas copiando. Então, uma coisa é você se inspirar, você ver um conteúdo e tentar somar outros conteúdos dentro daquilo que você viu, você se inspirar e dar uma ramificação. Outra é você copiar na cara dura, usar a mesma base de texto, usar a mesma base fotográfica. E no Facebook, Instagram, TikTok, independente da mídia social, crie conteúdo para que as pessoas queiram compartilhar. Eu costumo dizer que lá no Signos a gente tem uma perspectiva de criação de conteúdo focada, só olhando aqui, focada em alguns aspectos. Por exemplo, eu quero comunicação que seja para compartilhar, eu quero comunicação que seja para comentários e outras que só sejam para curtidas. Então, você pode pensar nessas perspectivas quando você vai pensar um conteúdo. Ah, eu quero que as pessoas compartilhem porque é uma dica importante. Beleza, aí você vai estruturar um conteúdo pensando nisso. Eu quero que seja um conteúdo que as pessoas consigam marcar outra pessoa. Então, a gente tem que gerar essa identidade de uma pessoa conseguir se identificar dentro daquilo que você está postando. Um exemplo super fácil, que quando você entrar lá no perfil do Signos, vai ver que tem algumas publicações que é conversa entre duas pessoas, fulaninha e cicrana. E nessa conversa, elas falam coisas que são comuns. Por exemplo, aquela amiga que manda um áudio de 30 minutos contando uma fofoca. Então, eu coloco assim, né, o CTA, que a gente chama de Call to Action, chamada para ação. Comenta aí, marca aquela amiga que manda áudio que parece uma coletânea da Som Livre. Então, são essas perspectivas que vai fazer com que o seu conteúdo tenha diferença. E é muito legal que a legenda consiga casar com a publicação e que a legenda também ela peça alguma coisa. Às vezes, quando você tem um perfil muito pequeno, e as pessoas se frustram porque não conseguem fazer com que as pessoas comentem. Mas, assim, é natural, porque é todo um processo de criação de relação do seu perfil com as pessoas. E, assim, crie rotinas dentro da empresa ou relacionadas ao seu negócio. Então, imagina que você tem uma empresa com ponto fixo, ou então que presta um serviço digital, começa a aparecer, começa a mostrar como funcionam alguns processos, para que as pessoas, caramba, eu achava que era super fácil, que era só usar. E não é, né? Tem todo um processo, toda uma estrutura por trás. Às vezes tem grandes empresas que são pessoas que vão gerenciando cada parte, e você pode ir construindo essa relação mais próxima com as pessoas. E saiba também qual que é o seu limite para que o que você quer mostrar para essas pessoas. Então, se imagina que você vai estar entrando nas mídias sociais agora e você tem que definir, eu só posso mostrar até esse ponto. Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo da minha família, eu só quero que as pessoas fiquem sabendo do lado profissional. Então, você estabelece esse ponto. Mas se você quer mostrar também outras partes da sua vida, você tem que ter esse cuidado, porque no momento que você dá liberdade
dentro das mídias sociais, para que as pessoas conheçam o outro lado, elas sempre vão querer ver e olhar isso, né? E uma outra coisa, não seja egoísta. Eu acho que é o principal erro hoje das pessoas estar nas mídias sociais e não querem entender o que as pessoas querem consumir. Ah, tô lá no meu Instagram, vou postar isso porque é isso que eu gosto. Vou postar essa foto porque eu tô bonito, então vou postar esse conteúdo porque tá bombando, eu acho que vai bombar. Então, o conteúdo ele tem que ser pensado para o que as pessoas querem consumir e não no que você quer. Muitas vezes você já consegue ter noção do que as pessoas gostam de consumir, mas às vezes a galera só quer postar assim, vou postar agora, vou salvar 20 fotos, vou agendar 20 fotos para postar todo dia uma foto diferente ou 2 fotos por dia. Não vai adiantar, porque você não vai estar gerando relacionamento, você não vai estar agregando valor. E um outro ponto importante é assim, sempre responda as críticas e os comentários o mais rápido possível, né? Não deixe virar uma bola de neve. Porque se tem uma coisa complicada na internet também, como eu falei, é você depois reverter uma situação de cancelamento ou então de buzz negativo. É muito importante que você sempre esteja lá, respondendo às pessoas, dizendo quanto custa, mostrando como é que as pessoas podem utilizar. Eu já passei por um problema quando eu tive minha loja virtual e, infelizmente, teve um atraso na parte de entrega dos correios. Então, a primeira postagem que eu fiz anunciando um produto foi um comentário de uma mulher dando feedback negativo. E eu fui direto para a pessoa conversar com ela, entender o que estava acontecendo para poder reverter essa situação. Eu ofereci um cupom de desconto e acabou que no fim ela retirou o comentário e foi super positivo porque ela agradeceu e chegou, né, a comprar novamente. O que acontece? Quando você não conversa, as pessoas vão começando a olhar aquilo, vai dizer, vixe, a empresa nem responde, a empresa não está interessada nisso. Então a gente vai tendo essa problemática. E dentro disso tudo é a linguagem de como também você vai se comunicar com essas pessoas, né? Nos signos eu tenho uma linguagem super despojada, super bagaceira, como eu costumo dizer, então a gente se comunica da melhor forma e mais fácil possível para com as pessoas, até porque elas são situações cotidianas. Só que em empresa, às vezes, a gente não consegue adotar uma linguagem mais bagaceira, né? A gente nem pode ser formal demais, nem informal demais, né? Eu acho que a formalidade excessiva, ela acaba afastando as pessoas. Então, quanto mais a gente afasta as pessoas, mais difícil para a gente criar, né, um editorial de conversa com essa galera. Então, lá eu consigo, não chama palavrão, né, mas a gente utiliza gírias, até porque o intuito é fazer esse resgate de gírias, do lascou-se, do vixe, do baixa da égua, mas ao mesmo tempo também porque ela está dentro de uma temática. Então, se você tem uma temática de tecnologia e seu público são pessoas de tecnologia, beleza, que você tem essa comunicação mais formal, mas ao mesmo tempo sem ser coisas tão complexas. Até porque, assim, eu acho que quem quer ler uma coisa muito complexa vai ler uma dissertação, vai ler um artigo científico, não é verdade? E, como eu falei também anteriormente, a questão de você ter um personagem para a empresa, ou então se vai ser uma pessoa física que vai representar tudo aquilo. Então, quem vai ser? Vai ser Joãozinho, porque ele é o dono da empresa, ele é a cara da empresa, todo mundo conhece a empresa como Joãozinho, beleza. A empresa, o nome da empresa é Joãozinho. Mas se a empresa é Startup Tech News, então, será que Joãozinho ela vai ser a pessoa ideal para se comunicar com as pessoas? Ele pode até aparecer como representante, né, como um personagem e tudo mais. Então, você pode pensar nessa perspectiva para poder estabelecer uma comunicação super bacana, que gere esse relacionamento com as pessoas. E assim, nunca fique preso a somente uma pessoa. Consiga construir uma relação de todos que fazem parte da equipe, mostrar que é um ambiente agradável, mostrar que tem diferenciais, e não somente é uma empresa que prestou o serviço e acabou. Não, então que só vendeu um produto e acabou, mas que tem significado para com as pessoas. Essa aqui é a parte da linguagem técnica, é só a mesma de termos cuidados para que a gente se comunica, né? Principalmente assim, quando a gente é da área do direito, quando as pessoas são da área do direito, não, porque eu não sou da área do direito, quando as pessoas são da área médica, que tem uma linguagem bem mais específica, bem mais difícil de entender. E dentro dessa construção toda de você entender seu público-alvo, entender que seu conteúdo gera valor, pensar em como é que você pode publicar nas suas redes sociais, né? É difícil para a gente, que é empresário, principalmente quando a gente é uma equipe, saber, vixe, George, eu vou postar uma vez por dia. Eu acho que o ideal é você estabelecer que você poste ao menos 3 vezes por semana. Porque é uma meta mais fácil de atingir, de você criar conteúdos melhores, do que você estar todo dia enchendo linguiça lá com qualquer conteúdo nas suas redes sociais.
a não ser que você tenha uma equipe muito boa, muito grande, que consiga pensar esses conteúdos. E assim, também pensar qual que é o melhor dia e qual que é o melhor horário para postar isso. Então, se eu sei que eu vou fazer uma publicação sobre comida, é ideal que eu poste ou antes do almoço ou antes do jantar, porque a gente vai gerar esse sentimento de estou com fome, de eu gosto dessa comida. A gente consegue pensar nessas perspectivas. Se eu vou falar alguma coisa sobre festa, pensar assim numa questão de saudades, né, principalmente nesse período de quarentena que a gente está vivendo, que as pessoas não podem sair para festa, que as pessoas não podem aglomerar. Então, como é que a gente pode pensar esses horários para cada publicação? E isso são estratégias para que seu público, para que você consiga atingir mais pessoas. E como eu já falei, cada mídia, ele exige que seja um conteúdo diferente. Pode ser que uma publicação que você fez no Instagram dê certo no Facebook. Mas pode ser que, às vezes, você publique lá no Instagram, super bombou, e no Facebook flopou, não deu certo. Então, é muito dessa questão de estratégia. E tem uma questão aqui dentro do conteúdo que às vezes, é necessário a gente postar o que todos postam. Por exemplo, dia do cuscuz, dia do nordestino. Só que é muito importante que esses conteúdos que são datas temáticas, elas vão além do parabéns pelo seu dia, professor. Parabéns pelo 7 de setembro. Então, como é que a gente consegue criar um conteúdo dentro da minha empresa que faça sentido para essas datas mais específicas? Então, o dia do cuscuz, a gente pode postar um poema, falar que a gente ama cuscuz, sabe? Ao invés de somente dar aquela coisa seca. E isso requer o quê? Um planejamento. Então, você pode pegar um calendário de datas sazonais, datas comemorativas, e colocar assim, próximo mês a gente tem data X. E o que é que a gente pode pensar para essa data X que não seja somente um feliz dia do médico? A gente pode pensar numa homenagem para fulano, porque fulano ela é uma pessoa específica, e ela é uma pessoa que tem um nome bacana que a gente dá para parabenizar, ou então que faz parte da equipe. Ou então a gente pode pensar numa perspectiva de que os médicos estão na linha de frente do Covid, então são essas pessoas que nós precisamos homenagear. Então a gente está dando significado a algumas publicações e não somente aquela coisa seca de parabéns para fulano, parabéns para cicrano. Não sei se vocês conseguem compreender, mas é basicamente isso do conteúdo. Por exemplo, no dia do cuscuz, que é 16 ou 17 de março, eu não recordo a data direitinho, mas eu já fiz algumas campanhas, e teve uma campanha que ela teve alcance nacional, e foi uma forma de a gente conseguir dar um significado para tudo isso, foi dar significado para o cuscuz. Então, antes nas mídias sociais, cuscuz era só debatido como cuscuz. E eu criei uma frase, eu acho que em 2000, eu não recordo o ano, que é cuscuz é vida. E a gente deu um significado todo por trás do cuscuz, para que as pessoas entendessem qual era a importância, né? Aquela que eu falei, a gente às vezes se entala, mas a gente não deixa de amar cuscuz. E cuscuz está muito presente assim na vida do nordestino, está muito presente também como um sinal de resistência, né? Porque a gente consegue adaptar, é uma coisa meio startup. Cuscuz ele só não é escalável, né? Mas se produz em grande quantidade. Só que a gente consegue adaptar o cuscuz a diversos pratos, né? Cuscuz com sardinha, cuscuz com ovo, cuscuz com salsicha. E a gente tem que se somar também a diversas coisas para poder melhorar. Eu acho que quanto mais a gente consegue unir pessoas que fazem sentido para o nosso propósito, melhor a gente se torna. Assim como para a empresa, como para a vida pessoal e para cuscuz. Então, seja um cuscuz na questão da vida. E dentro dessa questão de conteúdo, é muito importante que seu conteúdo ele seja original. E a gente quebra assim, a cabeça, a gente fica abestalhado pensando assim, mas como diabo eu vou criar um conteúdo original? Ou então, como é que eu vou pensar nisso? Então, é muito importante que você anote tudo que você pensa. Eu tenho assim um grupo meu, né, aquele velho grupo que é só você no WhatsApp, onde eu vou colocando todas as minhas ideias, ou então eu coloco no Trello, ou eu coloco no bloco de notas, e eu disse assim, eu estou dormindo aí, tive uma ideia, imagina se eu caísse da rede aqui. Então a pessoa já consegue pensar, né, fim de namoro é ruim, mas você já caiu da rede? Né, cair da rede da Maria é um crime. Então, quando a gente não está conseguindo pensar assim, em ideias que vêm através do estalo, a gente pode pesquisar, buscar referências, né? Para isso existe Pinterest, o próprio Instagram você consegue pesquisar através de hashtags, entender como é que as pessoas estão se comunicando. Eu estava assistindo uma entrevista de fulano de tal e ele falou isso. Eu acho que é importante abordar isso
dentro da minha causa, dentro da minha empresa. Tradução de conteúdo também é uma coisa muito legal, principalmente quando a gente está muito na área da tecnologia. Você ser aquela primeira pessoa que conseguiu dar um recado sobre uma pauta que está sendo destaque. E também contratação de profissionais. Se você tem condições hoje de contratar um profissional de social media, de análise desse segmento, é legal porque assim vai facilitar. Até quando vocês criem uma junção, né? Eu acho assim, não adianta você contratar um profissional e você deixar ele jogado achando que ele vai resolver todo o seu problema de comunicação. Que não vai. Se você não estiver unido em fazer com que ele entenda o propósito do seu negócio e você não ter disponibilidade para que vocês consigam concatenar e criar assuntos, então, com certeza, você vai ter um desempenho bom. Porque, afinal, não é só produzir conteúdo, não é só produzir um conteúdo de valor, mas fazer com que aquelas pessoas gostem do seu conteúdo, compartilhem o seu conteúdo e se tornem um possível cliente, né? Aquele velho funil de compra, né? Engajamento, assim, você cria a percepção, você cria um lead e no final você faz uma venda. E dentro dessa construção de conteúdos, né, pensa também como é que você vai mostrar. Evite letras pequenas nas publicações, coisas que você, que imagina que uma pessoa, né, você fez uma publicação, né, imagina que você fez uma publicação lá no Facebook ou no Instagram, e você colocou um textinho pequeno, porque aí você conseguiu visualizar no seu celular super legal, porque seu celular tem 6 polegadas, mas imagina para quem tem um pocket, como é que a pessoa vai conseguir ler aquilo? Imagina para uma pessoa que é míope, né? A gente entra muito nessa questão de experiência do usuário, então, pensa no conteúdo que ela seja legível, então, dê destaque ao que é importante e também deixe evidente e fácil de ler ou visível uma imagem para que as pessoas não tenham dificuldade, porque se tem uma coisa que as pessoas vão passar, é qualquer texto que elas tenham dificuldade de ler. E criou toda essa questão do conteúdo, entendeu para quem você que se comunica, a gente pode criar um calendário editorial. Vixe, gente, eu tô gago. E o calendário editorial, ele nada mais é do que todo o seu planejamento de publicação de mídias sociais. Aqui tem um exemplo, né, de um calendário. Eu acho que isso aqui é de janeiro, dezembro para janeiro. Então, a gente sabe que dia 1º, deixa eu botar aqui, que a gente já sabe que dia 1º é, né, a virada de ano, então a gente pode pensar num conteúdo específico para aquilo. Então, vocês se imaginam também que nessa criação de conteúdo, principalmente quando são datas comemorativas, todo mundo vai postar. Por isso que eu falo, é importante que seu conteúdo seja diferenciado para que ele tenha mais engajamento. Então, às vezes você coloca lá, Feliz Dia dos Pais, aí quando você passou no feed, tá todo mundo postando, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais. Então, é muito importante que você também se antecipe para que você seja ou o primeiro, ou então o último, mas o último com valor agregado nessa sua publicação. Porque vai o quê? Vai flopar, né? Vai flodar o feed lá com a arruma de publicação. Todo mundo postando foto com o pai, todo mundo postando a foto com a namorada, enfim, dependendo do dia. Então, assim, já conheço a namorada de todo mundo, já conheço o pai de todo mundo. Então, pensa nessa perspectiva. E você criando esse calendário editorial, você vai colocar na segunda-feira, por exemplo, aqui, nesse aqui, na terça-feira, eu preciso ter uma publicação de ano novo, desejando um ano bom, desejando isso e aquilo, mas também dando um significado para que as pessoas possam compartilhar. Quinta-feira, eu quero, né, na quarta-feira não tem publicação, mas na quinta-feira eu quero fazer uma publicação sobre minha empresa. Minha empresa ela vai adotar novos métodos, então aqui eu posso explicar alguma coisa que seja interessante para as pessoas. E isso é muito importante. Então, você vai criando, né, todo esse calendário. E quando você tem esse calendário bem definido, quando chegar, por exemplo, 15 dias depois desse primeiro calendário, você vai conseguir. A publicação de quinta-feira deu super certo, a publicação de segunda-feira ninguém curtiu, então você vai conseguindo entender o que as pessoas gostam ou não de consumir dentro das suas redes sociais. Embora alguns conteúdos eles não atinjam quase ninguém, eles são necessários para que você possa evidenciar o seu serviço ou produto. Entendam isso. E esse calendário ajuda muito, né? Inclusive, assim, você pode também definir dentro do calendário quanto é que você vai investir em patrocinado, quanto é que você pode fazer com que as pessoas entendam sobre um determinado assunto, para quem você vai publicar, e isso você vai definindo todo num cronograma. E existe alguns, na internet, você pesquisa calendário editorial para mídias sociais, vocês vão encontrar vários exemplos, principalmente em planilhas, que vão facilitar isso, né? Porque você coloca o título da publicação, a arte da publicação,
o texto de legenda, as hashtags, que também são bem importantes para o seu negócio. E transforma a sua comunicação e cria um relacionamento duradouro, né? Eu acho que quando a gente consegue perceber que a gente está entregando um valor para as pessoas, a gente consegue criar esse relacionamento. Então, mesmo que a pessoa não compre, por exemplo, você postou hoje e a pessoa não compre amanhã, ela vai criar uma percepção positiva da sua empresa e pode, a longo prazo ou curto prazo, entrar em contato contigo para que ela consiga comprar alguma coisa, consiga contratar você para algum serviço, né? Porque nem tudo é imediato, a não ser que você esteja fazendo um lançamento de um produto digital. Mas é criar essa percepção de amor que as pessoas têm pelo seu negócio. Então, é criar essa admiração, né? A gente costuma dizer que é o brand, né? A percepção que as pessoas têm sobre o seu negócio. Eu não vou complicar a linguagem para não ficar uma bagaceira. Mas, assim, pense muito bem em tudo que você publica, porque quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam aquela identidade visual, aquele conteúdo, eles vão se apaixonar pelo seu negócio, vão se apaixonar por tudo aquilo que você publica. Então, você, quando começa a conversar com essas pessoas através de direct, e por mensagem no WhatsApp, você vai criando esse relacionamento. E a gente não precisa ser seco, acho que as pessoas já são secas demais. Então, vamos criar pessoas que amem tudo aquilo que a gente faz, que a gente produz, que possam contribuir também nessa produção de conteúdo para que esse relacionamento ele seja o mais duradouro possível e que as pessoas elas sintam prazer em defender o seu negócio e sintam prazer em indicar uma pessoa que é especialista naquilo ou que tem um serviço naquilo. Então, quando as pessoas falam assim, eu queria conhecer uma página sobre o Nordeste, as pessoas já conhecem signos nordestinos? Queria brincar de enquetes nas mídias sociais. Tem um signos nordestinos, ele faz umas enquetes lá sobre forró, faz enquetes sobre conhecimentos do Nordeste. Então, é muito isso, né? Você, quando cria uma comunicação legal, que tem propósito, você cria esse relacionamento. E, além de tudo, né, como eu falei ao longo de toda essa conversa, tem um propósito. Não adianta você estar nas mídias sociais só por estar, mas que tem um propósito em relação à comunicação. Assim como toda pessoa que cria um negócio, ela pensa para quem ela vai criar, ou então para solucionar um problema, ela tem um propósito. Então, transpareça esse propósito o mais simples e o mais fácil possível para que as pessoas consigam também abraçar a sua causa. Tenham consistência na relação do conteúdo. Não adianta você começar lá, mostra que tem um propósito, mas não tem consistência, não tem um calendário editorial, não tem uma defesa daquilo que você quer demonstrar para as pessoas. E persistam, né? Acho que não adianta você criar uma rede social, como eu falei lá no início, e não atualiza, porque não consegue, em, por exemplo, uma semana, um mês, atingir os resultados esperados. É toda uma construção nas mídias sociais, toda uma construção de autoridade. Às vezes tem empresas que têm super renome presencialmente, mas não tem nenhuma reputação online. E não é tão fácil assim você, de um dia para a noite, fazer com que as pessoas entendam o seu negócio, que você consiga trazer milhares de seguidores para suas mídias sociais e dentro de um mês, 5 meses, já tenha, por exemplo, 30 mil seguidores. Pode acontecer? Pode acontecer. Não participem de sorteios que não são estratégicos, que não são registrados, né? Essa aqui já é uma dica da questão de rede social. Não usem softwares de automação para mídias sociais, é um grande erro, porque às vezes você quer focar num público específico, eu quero que meu público sejam mulheres de 25 a 35 anos, e através de um sorteio ou de um software de automação, você está trazendo homens que é totalmente o inverso daquilo que você queria. Então, você não vai criar uma comunicação que seja consistente, que seja o propósito daquele seu negócio. Então, é muito importante. E, assim, entenda como cada nicho se comporta, porque assim você consegue definir essas personas e esses público-alvos vão fazer o diferencial na hora de você oferecer um serviço, de você oferecer uma comunicação. Eu falo assim, que não adianta você investir todo o dinheiro nas mídias sociais só pensando em branding, mas no final da compra, né? Eu acho legal o case da Coca-Cola, porque a Coca-Cola, ela não fala que compre a Coca-Cola, ela fala sobre o brand, da importância da Coca-Cola como um sentido de desejo, porque quando as pessoas pensam em tomar alguma coisa, elas pensam, não todas, né, mas em Coca-Cola. Então, cria essa percepção da sua empresa para as pessoas. Quando eu pensar no produto X, eu vou pensar em qual empresa, vou pensar em qual pessoa, em qual digital influencer, né, criador de conteúdo, caso você seja. Isso, assim, se aplica
aos demais, né? Não somente a questão empresarial pessoal, mas independente do setor. E aqui, né, uma frase para a gente finalizar, que eu acho que é uma frase motivacional, que é 3 passos para a gente ser feliz, né? Deixe de ser besta. E a gente, nessa questão, não é ser besta, assim, abestalhado do juízo, mas a gente começar a ignorar certas coisas que não somam em nossa vida, de se afastar de pessoas que não querem fazer com que a gente cresça, de pessoas que só perturbam o nosso juízo, entendeu? Então, deixe de ser besta para essas situações, faça valer aquilo que você acredita, escute as pessoas que querem somar contigo, mande para baixo da égua aquelas pessoas que só querem te ver para trás, só querem te derrubar, porque muita coisa só depende de você se levantar do sofá ou da cama e executar. E não vai ser fácil, né? Se fosse fácil, a gente chamaria de miojo, e às vezes tem gente que nem sabe fazer um miojo. Mas é isso, deixe de ser besta, que eu tenho certeza que sua comunicação vai ter sucesso alinhado com tudo aquilo que você quer transparecer para o seu negócio. E aí, vamos continuar nessa nossa amizade de infância, né? Como eu falei em minhas redes sociais, signos nordestinos. Lá na bio tem lá, @GeorgeDaniel, que é o meu perfil pessoal. No meu perfil pessoal, eu costumo falar um pouco mais sobre marketing de conteúdo, sobre marketing digital de uma maneira geral. Então, se vocês tiverem dúvida com relação a isso, pode mandar uma mensagem para a gente se tornar amigo. Vocês podem pagar um cuscuz para mim, todo temperado, que eu vou gostar muito. Além disso, aqui são alguns contatos para que vocês possam falar comigo. Esse e-mail, pode mandar um e-mail lá, dizer, eu assisti tua palestra no Voo, eu gostei, eu tenho uma dúvida nisso. Pode mandar lá que a gente mantém essa comunicação super de boa, beleza? Tem meu site também, meu site pessoal, tem algumas dicas e eu fico à vontade para que a gente possa esclarecer e poder bombar suas redes sociais de uma maneira super legal. É isso aí. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e fico à disposição.